Então, boa noite, gente. Eu vou começar a nossa aula e vou explicar o conteúdo para vocês da nossa primeira apostila, né? Eu vou desativar o som de vocês, como eu havia falado, e vou ativar depois que eu terminar de passar, tá? De explicar a matéria para vocês, tá bom? Certo. Deixa eu ver se deu certo. Saiu para outra câmera. Não, não deu, desativar. Tá ativado ainda, né? Então, eu vou pedir para vocês desativar o som. Pessoal, eu vou colocar a primeira... Nosso primeiro conteúdo. Vamos lá. Quem entrou? Kleber, né? Depois eu vou ver todo mundo que está aí, tá bom? Já vi quem entrou, depois a gente confirma. Bom, vamos falar de anatomia, né, e fisiologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho do conceito de anatomia, uma pequena introdução. A gente vai falar um pouquinho da divisão do corpo humano, como o nosso corpo humano ele é dividido de acordo com os conceitos de anatomia, tá? E a gente vai ver um pouquinho algumas terminologias que são utilizadas em anatomia. Então, vamos falar um pouquinho da palavra anatomia, o que significa anatomia. Então, se a gente pegar a palavra anatomia, ela é dividida ela vem do grego, tá? Então, ana quer dizer em partes e tomem quer dizer cortar. Então, na verdade, a palavra quer dizer cortar em partes. Então, se eu for pegar e analisar a anatomia, né, com a palavra, eu vou falar, vai estar dizendo assim, em partes, cortar em parte, dividir em parte. Então, o que seria anatomia? É a ciência que estuda a estrutura física dos seres vivos, seus órgãos, as interações, a localização e a disposição e os nomes. Então, anatomia quer dizer o quê? Partes. E também o quê? Principalmente, a gente falaria dissecação, que significa corte. Então, anatomia seria o quê? Dividir em partes. E o que eu vou dividir em partes, cortar em partes? O corpo humano. Então, a gente estuda as partes do corpo humano, como ele é dividido. Tá certo? Então, como que é a divisão da anatomia? Então, anatomicamente falando, o nosso corpo, ele é dividido em 3 partes. Isso é fácil, tá? Vocês lembram da aula de ciência de vocês, né? Da escola. Eu vou dividir o corpo humano em cabeça, cabeça e pescoço, tronco e membro. Então, vocês lembram quando falava assim, como é dividido o corpo humano? Cabeça e pescoço, tronco e membro. O que seria cabeça e pescoço? Né? Cabeça, extremidade, na extremidade, né? Então a parte superior, que ela é unida ao corpo pelo pescoço. Então o pescoço, ele tem a função de unir a cabeça, né?
ao resto dos outros, né, dos outros membros e do tronco. Então, assim, cabeça e pescoço. Então, o pescoço é o que vai unir. Tronco, o que é o tronco? A gente vai ver a pelve e os membros. Eu tenho os membros superiores ou torácicos e eu tenho os membros inferiores ou pélvicos, que ficam na parte de baixo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como que o corpo humano é dividido? Então, a gente tem a cabeça, o pescoço, tronco, que é daqui até aqui. Pessoal, alguém que tiver com o microfone, por favor, desliga. Bom, então a gente vai ter a cabeça, pescoço, né, tronco e membros. O que eu tenho de membros? Eu tenho membros superiores, que são o quê? Braços. E membros inferiores, que seriam o quê? As pernas, tá? Então, essa é a divisão do corpo humano. Aí, eu vou ter também o quê? As terminologias anatômicas, que são como que ele é dividido, como que ele foi padronizado, como que é padronizado os nomes para acontecer essa divisão. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A posição anatômica padrão. Então, o corpo humano, ele é dividido de acordo com essa posição anatômica. Então, ela foi definida, as posições, né, a divisão da anatomia, ela foi definida por uma Convenção Mundial de Médicos e pesquisadores, que teve por objetivo criar um modelo padrão para estudo de anatomia. Então, foi criado esse modelo, né, de acordo com os pesquisadores, para facilitar, né, a divisão e padronizar, esse é o mais importante. Como que seria dividido o corpo humano. Então, ele precisava de uma posição que fosse padrão, e de acordo com essa posição foram colocados os nomes e os locais. Então, a posição é uma posição de referência, né, que dá significado aos termos e às regiões do corpo. Então, para que serve essa posição? Para dividir o corpo humano e descrever as localizações e estruturas da direção dos movimentos. Então, assim, ó, deixa eu explicar para vocês. A gente tem aqui, ó, como que essa aqui que é a posição padrão, certo? Então, ela vai ser posição, ela vai ser em pé. Então, essa é a posição padrão para a divisão do corpo, né? Ela vai ser em pé. Ela vai ser com o corpo ereto. Ela vai ser a face voltada. Então, você imagina uma pessoa de frente, tá? Com as mãos voltadas para frente, com as palmas das mãos voltadas para frente.